Eu quero falar com vocês um assunto assim muito importante, muito interessante. Eu vou falar sobre João Batista, o profeta, né, João Batista, que é assim muito bonito, né, essa passagem da Bíblia. É assim, com base no que eu vou falar, eu faço uma pergunta para nós. Será que a gente sabe a hora certa de parar, ou seja, de ficar calado? Ou a hora certa de tomar atitude? Porque tem momentos que a gente, às vezes, toma uma decisão errada, na hora errada. Tem até um ditado popular que fala assim, quando a gente acerta em uma coisa boa acontece, né? Fala, a pessoa estava no lugar certo na hora certa. E acontece coisas boas. Mas isso aí é raridade, né? Às vezes a gente está no lugar, acontece a gente estar no lugar certo na hora errada, ou às vezes na hora errada no lugar certo. É só através da direção de Deus isso a gente saber direitinho. Então é assim, será que a gente sabe o momento certo, a hora de ficar calado, a hora de falar, a hora de tomar atitude, a hora que não? Porque tem hora que a gente tem que sair de fininho, né? Como diz o ditado, né? Para não causar mais problemas. E o que eu quero falar é o seguinte: João Batista foi um profeta assim. Fala que entre os nascidos de mulher não teve nenhum maior do que João Batista como profeta. Ele foi assim um homem assim muito poderoso em palavras, em tudo. Mas ele todos têm os momentos que erra, né? Ninguém é perfeito. Não tem nada de errado, mas acontece, né, alguns imprevistos. E João Batista foi um profeta assim muito respeitado até hoje, né, gente? Claro que a gente gosta, né, de ouvir sobre João Batista. Lá em Israel, lá dizem que lá até hoje, se alguém falar alguma coisa contra João Batista, não pode, de jeito nenhum, porque eles assim, ó, até hoje eles admiram muito, né, João Batista, que foi um grande profeta. E é assim, na minha opinião, eu acho que ele não soube, assim, o momento certo de ficar calado. Era a hora de parar, ficar quieto. Não, mas ele continuou falando e deu ruim para ele. Foi assim, João Batista é primo de Jesus, para quem não sabe, eles são primos. 3 meses de diferença, né, da idade deles. Porque quando Maria foi visitar Isabel, né, que é a mãe de João Batista, Isabel já estava grávida, né? Então, é assim, quando o rei Herodes gostava de João Batista, só que o rei Herodes tinha um grande problema, ele casou com a mulher do irmão dele, com a mulher de Filipe. Eu não sei como que sucedeu isso, não sei se ela era viúva, se era separada, não sei. Sei que o rei Herodes casou com ela. E João Batista começou a falar. Porque eu creio assim, porque o rei Herodes já tinha ouvido falar de Jesus, sabe? Jesus conhecia, já ouviu falar sobre o rei Herodes. E Jesus, em momento algum, ele foi lá no palácio, né? Falar pro rei, rei, você tá errado, não sei o que, exortar ele. Não, Jesus seguiu, seguiu o que ele tinha que fazer, a multidão seguia ele, foi fazer o que ele veio para fazer nessa terra. Ficou lá importunando o rei, toda hora falando. E João Batista ficou falando pro rei, rei, não dá certo você casar com essa mulher, que não sei o que, e ficava toda a vida falando. A mulher do rei, que era Herodias, já começou a ficar nervosa com o João Batista. E ela era uma mulher muito má. E tal, e fica aquela disse-me-disse, até que o rei deu ordem para prender João Batista. João Batista estava lá no cárcere. E eu acho que antes de João Batista ficar falando, eu acho que era tempo dele parar, porque ele já sabia que Jesus, ele profetizou sobre Jesus, que ia vir Jesus, né? Que ia continuar, né? Aquela grande obra. Então, ele sabia que Jesus começou o ministério dele. Eu acho que já era tempo dele ter pensado, não, vou lá para o deserto, que era o lugar que ele gostava de ficar, deixa Jesus, né, fazer a obra aqui, né? Não, mas ele ficou querendo, sabe, continuar, não queria parar de jeito nenhum, subiu para a cabeça, né? E
até que ele estava lá no carro. Olha o tanto que é perigoso a gente duvidar, né? Duvidar do poder de Deus, do poder de Jesus. Ele teve uma pontinha de dúvida. Agora você pensa, ele profetizou sobre Jesus, mas de repente ele ficou meio assim, duvidando. Por quê? Quando ele estava lá no cárcere, ele mandou 2 discípulos dele ir lá perguntar para Jesus. Chegaram lá e falaram, Senhor, que João Batista enviou eles, falou para eles perguntarem. Ele chegou lá, Senhor, o Senhor é aquele que havia de vir? O Senhor vai ser o rei, né, o salvador do mundo, ou nós temos que esperar outro? Jesus já ficou meio assim, né, meio indignado com João Batista. Jesus falou para o povo que veio perguntar, fala para ele o seguinte, os mortos são ressuscitados, os leprosos são curados, os coxos andam, os aleijados recobram a saúde, e aos povos é pregado a salvação, né, o arrependimento. Aí o povo foi, quer dizer, João Batista estava com a ponta de dúvida, será que é esse mesmo o Cristo? Será que é esse mesmo? Estava com um pontinho de dúvida. E quando aqueles homens foram embora, Jesus falou para a multidão, eis aí, né, um que veio ver, né, uma cana agitada pelo vento, mas não, ele veio ver um homem, né, que veste de trajes de linho fino. Aí ele falou, os que trajam de linho fino assentam nos palácios dos reis, né? Quer dizer, eles quis dizer assim, que João Batista não foi ver um homem simples, como era Jesus, né? Comum, agitado para lá e para cá, a multidão seguia, ninguém se importava com ele, não tinha riqueza, não veio assim, como uma majestade, né? Um rei, não. Era simples, uma cana agitada pelo vento, ou seja, coisa bem simples. Mas João Batista achou que ele estava trajado de vestes finas, assim mesmo com traje de um rei, né? Mas não foi assim. E o João Batista estava lá no cárcere, Jesus não foi lá. Jesus podia ter interferido, né? Ir lá conversar com o rei, não. E o rei liberava, soltava o João Batista, mas Jesus não fez isso, por conta da dúvida, que ele teve uma pontinha de dúvida. E ele ficou falando demais, e ele tinha assim, ele falava, gente, após mim vem um que eu não sou digno de desatar, né, as correias das suas sandálias. Quer dizer, umas palavras de quem estava assim se achando, né? Querendo assim, após mim, quer dizer, ele era muito poderoso, né? E era mesmo, ele era um profeta, bem. Mas Jesus falou assim, né? Como eu falei agora há pouco, né? Jesus falou, entre os nascidos de mulher não teve nenhum maior do que João Batista. Mas aquele que for menor, o menorzinho, aquele que você olha assim e fala, esse é um coitadinho no reino de Deus. Esse que você achar que é o menorzinho, o mais pequenininho, o mais significante, é maior do que João Batista. Pensou? As coisas de Deus é um mistério, né? Então, no final, não tem ninguém melhor do que ninguém, né? Se o menorzinho, o mais simples, o mais incapaz, é maior do que João Batista, e Jesus falou que entre os nascidos de mulher não houve nenhum maior do que João Batista, quer dizer, aquele que crê, que tem o temor de Deus e crê em Jesus, ele é maior, ele é grande, tá, apto, né, para o reino dos céus. Interessante, né? A palavra é muito interessante. Por isso que a gente tem que ler e buscar sabedoria para a gente entender certas coisas. E o que aconteceu? Um dia o rei fez uma festa, né, um grande banquete, e a filha da mulher, que chamava Herodias, ele rei Herodes, e a mulher chamava Herodias. E a filha dela dançou, né, na festa, tinha essas coisas, né, de dançar, a moça se apresentava, e o rei agradou, né, achou muito bonito e tal, ele já estava assim, já embriagado. Olha a ideia, o tanto que as palavras têm pesa, né, tem poder, tanto de abençoar como de destruir. E o rei Herodes, sem pensar, né, todo lá no meio do povão, querendo se aparecer, todo o poder estava nas mãos dele, né, falou para a moça,
Você pode pedir o que você quiser, né? Que eu te darei até metade do meu reino. Olha que absurdo que ele foi falar. E a palavra de um rei não podia voltar atrás. E a moça foi lá, conversou com a mãe, contou a história. E a mãe, opa, agora é minha vez de acabar com o João Batista. Falou, vai lá e fala pro rei que você quer a cabeça de João Batista em um prato. E ela voltou e falou pro rei. O rei ficou muito triste, porque ele gostava de João Batista. Mas por causa da palavra dele, não podia voltar atrás da palavra de um rei, ele foi obrigado a fazer o que a moça te pediu. E foi lá, né, e decapitou João Batista. Quer dizer, as palavras pesam, né? E eu penso o seguinte, eu acho que a gente tem a gente, né, tem que saber. Eu já vi muitos, assim, histórias de muito gente que ficou muito famosa, e ganhou rios de dinheiro, ganhou fama. Mas do nada, de repente, você ouve a notícia que a pessoa, sabe, não tem mais nada, não tem fama, acabou a fortuna, acabou tudo. Por quê? Eu entendo assim, porque às vezes a pessoa não sabe a hora de parar, né? Deixa subir muito para a cabeça e não sabe a hora certa. Não, agora já chega, estou num nível que eu queria muito alcançar, então chega. Ali ele estabiliza, né? Tem um controle emocional, um controle das finanças. Pensa que ele vai ser para sempre, e é onde muitos ficam decepcionados, caem em depressão, e acontece tanta coisa ruim. Não sei se vocês conhecem, muitas pessoas que ficaram famosas, da noite para o dia ficaram famosas, mas também da noite para o dia ficou a nada, porque não soube a hora certa de parar. Muitos artistas do passado, muitos deles, eles souberam a hora certa de parar. É um jogador de futebol mesmo, muito famoso, ele soube a hora certa de parar. E a fama dele nunca caiu. Até hoje ele é famoso. Porque quando ele viu que não, agora não dá mais para jogar, já, né? Quietou. E nunca perdeu a majestade, porque soube a hora certa de parar. Então a gente também tem que aprender, né? Às vezes tem pessoas que começam a falar, um pregador mesmo da palavra de Deus. Deus fala só aqui, só até aqui. Se é uma comparação, é para falar 10 minutos. Aí a pessoa até 10 minutos foi aquela palavra maravilhosa e tal. Aí quando passa dos 10 minutos, aí ele já cai na vontade própria da pessoa, né? Já vê o ego, aquele ali subiu para a cabeça, ele já acha que está podendo demais e continua falando. Aí começa, como se diz, encher linguiça, aí já fala coisa com coisa, mistura tudo e dá errado. Fica tudo, não dá certo, né? Fica feio. Então a gente tem que saber a hora certa de parar. Não podemos extrapolar, né? Eu penso comigo, né? Se João Batista tivesse, quando ele viu falar de Jesus, que Jesus começou o ministério, se ele tivesse ficado quieto, eu acho que seria melhor. Não, mas foi lá cutucar a onça com vara curta, né? Mexer com Herodias. Mulher é bicho ruim, né? Foi mexer justo com Herodias, né? Então é isso aí, né? A gente erra muito. Então é isso, meus lindinhos, eu queria estar falando com vocês. Tchau, Deus abençoe a cada um de vocês.